Eu que agradeço a Regina, obrigado. Agradeço também ao Macruz pela indicação. O Macruz faz tempo que está tentando me trazer aqui para esse tipo de ação. Eu queria dizer para vocês, primeiro, algumas coisas que, em primeiro lugar, eu lamento muito não ter chegado a tempo de assistir a palestra do Plínio, né, Plínio? Continuo te devendo, né? Do Luiz Gustavo, e peguei aí... Oi? Depois, está gravada. Ah, sim, beleza. Vamos assistir. Não, mas então, o problema é o seguinte, eu gostaria de ter assistido bem antes as palestras dele, porque o que eu vou passar de informação vai ficar isso aqui perto do que eu já vi aí do Rafael. Então já vou me desculpar com vocês pelo seguinte, uma vez um cliente meu, que é da área de tecnologia da informação, eles desenvolvem software para hotelaria. Ele falou assim: como é que você vai me ajudar? Você não entende nada de tecnologia e nada de hotelaria. Eu falei: bom, o que eu entendo é marketing. Então vamos ver se a gente faz uma parceria, e essa parceria durou 7 anos. Então eu tento passar aquilo que eu sei. Eu tive algumas experiências no terceiro setor, como voluntário do projeto Pescar, que é uma franquia social lá do Rio Grande do Sul, alguma coisa aqui na Satemec também, e uma coisinha ou outra ali e aqui. Então talvez eu possa contribuir nesse sentido. Vamos ver se eu vou conseguir alcançar o nível dos palestrantes de hoje. Bom, vamos lá, isso aqui é só... eu queria só rapidamente falar para vocês, né, a Regina já passou meu currículo. Apesar de atuar em marketing, comunicação, qualidade, gestão empresarial, meu negócio, minha paixão realmente é marketing, né? A Carmen sabe disso, né, Carmen? De longa data, né? Eu sou autor do livro Marketing Sem Cera. Eu trouxe aqui 2 exemplares. Eu gostaria de presentear o Instituto com um, viu, Regina? Fica aqui um presente para o Instituto, depois a gente tira uma foto. E outro eu vou pedir. Então. E outro eu vou pedir para você sortear, não sei como é que você vai fazer. Sorteia entre os presentes aí. Esse livro, ele fala sobre a transparência em marketing, tá? Eu acredito que o marketing estruturado funciona melhor do que o marketing, digamos, agressivo, como se costuma dizer. Eu ia falar outro termo, mas é muito feio. Então, eu acredito muito mais no marketing estruturado, e para isso tem que ter transparência e sinceridade. O sem cera significa a etimologia da palavra sinceridade, tá? E eu sou parceiro da Link Local, que é uma agência de marketing digital voltada para pequenos negócios locais, melhor dizendo, que é parceira do Google. Então eu vou falar um pouquinho de Google aqui também. Vamos lá. Bom, eu vou contextualizar, eu não quero ensinar o Pai Nosso ao Papa, né? Mas eu vou falar para vocês a primeira aula que eu tive sobre o terceiro setor, que é baseada nesse banquinho ali. A estrutura da sociedade organizada é composta pelo Estado, pelas empresas, uma sociedade capitalista, óbvio, e pelo terceiro setor. Então nós temos primeiro, segundo e terceiro setor, certo? O que é lamentável a gente perceber? Que muitas pessoas não têm essa visão. E eu acho que esse é o ponto principal das coisas não acontecerem do jeito que a gente gostaria. Porque se a gente tira essa perna aqui do terceiro setor, o que acontece com esse banquinho, né? Ele cai, né? A importância do terceiro setor eu acho que não se dá a devida importância. Principalmente o segundo setor não dá essa importância. Eu vejo empresas colaborando, né, com entidades do terceiro setor,
mais ou menos como tipo, vou fazer a minha parte, né? E meio que tira o corpo, não se envolve muito. E isso é quase uma esmola. E eu acho que não é assim que as coisas devem acontecer. E não acontece, claro que não acontece dessa forma. Então, a minha proposta é passar para vocês a minha visão, e eu espero que, apesar de ser restrita, né, em função do conhecimento que vocês estão adquirindo aqui hoje, mas de repente pode servir para algum insight no marketing de vocês. Então eu queria primeiro fazer uma conjectura aqui, né? Qual é o verdadeiro papel do Estado? Eu queria que vocês me ajudassem a pensar. O que vocês acham que é o papel do Estado? Carmo, Macruz não podem se manifestar, hein? Aliás, eu ia falar para vocês que eu vou fazer o possível para não falar de política aqui hoje, tá? Vou tentar me conter. Organizador. Não atrapalhar. Não. Incentivar. O que mais? Bom, vamos tocar aqui. Organizador, incentivador e não atrapalhar, né, primo? Bom, eu pensando nisso, eu lembrei daquela figura da evolução do homem e trouxe aqui para vocês uma parte dela, primeiramente. Eu acredito, isso aqui não foi nenhuma pesquisa que eu fiz, tá? Isso aqui é uma coisa da minha cabeça, então posso estar enganado e vocês podem contestar a hora que vocês quiserem. Mas eu acredito que o Estado começou nas lideranças tribais, mais ou menos nessa fase da evolução do homem aqui, em que o homem começou a se organizar em sociedades, em grupos sociais. Eu acredito que todo grupo social, naturalmente, acabava tendo um líder. Aliás, até nas matilhas, né? A gente vê isso, em vários grupos de animais a gente vê a liderança ali. E por conta dessa liderança, o que essa liderança fazia? Organizava, incentivava e, digamos, monitorava, né, todo aquele grupo. Então eu acredito que o Estado, né, o princípio, os primórdios do Estado estavam nessas lideranças tribais. E aí ao longo do tempo, evolução do homem, né? Ao longo do tempo, o que aconteceu? O Estado começou a exercer uma influência na vida das pessoas muito forte. Cada vez, quanto mais complexa a participação, aliás, a sociedade, maior a participação do Estado. Vocês concordam? Faz sentido isso para vocês? Sim? Muito bem. Aí a gente vê aqui o Estado e o cidadão do outro lado. Então é quase que uma coisa unilateral, né? Vem só do Estado para o cidadão. E aí eu acredito que o grande papel do Estado é garantir a sobrevivência e o bem-estar da população. E aí a gente puxa 3 perninhas aí, que são saúde, segurança e educação, basicamente, né? Claro que tem muito mais, tem mobilidade urbana, tem uma série de outras coisas, mas essencialmente eu acredito que a coisa pode ser resumida nessa figura aí. Só que para que isso aconteça, o Estado tem que intervir na vida do cidadão. Não tem como, né? Imagine que esse seletor de níveis aqui é a interferência do Estado na vida do cidadão. Então o que acontece? Se o Estado minimamente ou zera a interferência, vira uma anarquia, né? Se por outro lado ele controla absolutamente a vida do cidadão, vira o quê? Uma ditadura, exatamente. Então essa é a grande diferença. E aqui, eu falei que não ia falar de política, né? Mas aqui estão os ideais políticos, as ideologias políticas, né? Então nesse momento a gente vê, a gente consegue interpretar os papéis políticos que hoje a gente vê tão polarizados, né, no Brasil de hoje. Aliás, acho que nunca
pelo menos na minha vida de cidadão, nunca vi tanta polarização assim, né? Então hoje a gente está nos extremos, mas é justamente por isso, tem muita briga em cima desse conceito. Até que ponto o Estado pode intervir na minha vida ou não, né? E aí a gente vai falar de esquerda, direita e por aí vai. Vamos pular essa parte. Então, na prática, o Estado sim, ele tem que intervir na vida do cidadão, né? Não tem como, mas a gente não sabe exatamente a medida certa, né? Alguns falam que tem que ser menos, outros falam que tem que ser mais, mas a gente não sabe exatamente o ponto, né? Então, em que ponto entram aí as organizações sociais ou da sociedade civil? Exatamente fazendo uma interferência na interferência. Essa que é a minha ideia. E me corrijam se vocês acharem que não é por aí. Então eu acho que as organizações têm que intervir na intervenção do governo, do Estado sobre o cidadão. E como é que ela pode fazer isso? A única forma que eu vejo, e que talvez vocês tenham muito mais conhecimento do que eu, nesse sentido, podem até propor outras ideias, mas uma das formas, acho que a principal, seria na busca de projetos, na busca de recursos através de projetos. Então, se a gente tem o recurso vindo do governo, isso a gente já consegue intervir na intervenção, né, do governo, do Estado. E aí, nesse sentido, tem uma outra palavrinha que é absolutamente necessária, que é o quê? Gestão. E é isso que eu sinto que às vezes falta em muitas das organizações da sociedade civil das quais eu tive conhecimento. Não digo todas, mas eu acho que a maioria. Se tem uma boa gestão num ponto, tem uma má gestão em outro. O problema é que é muito sensível, né? Se a gestão deixa a desejar uma organização, uma empresa, já é complicado. Uma organização da sociedade civil que já trabalha com poucos recursos, pior ainda, né? E que trabalha com poucos recursos e deve muita satisfação à sociedade, né? Porque uma empresa faz o que ela bem entende. Dentro da lei, ela faz o que ela bem entender. Agora, uma organização da sociedade civil, não, né? Ela não faz o que bem entende. Ela tem que prestar contas para a sociedade. Para a sociedade, para os voluntários, para os patrocinadores, para o Estado. Então, basicamente, o grande recado, né, com relação ao pé do Estado, é por isso que eu coloquei pé ali, tá, gente? Porque é o pé daquele banquinho, tá? Então, o pé do Estado, o que a gente pode fazer com relação a isso? Fazer pressão para que o Estado realmente intervenha da maneira certa. Você quer interferir na vida do cidadão, interfira também dando recursos, né? E aí nós tivemos aí o Rafael dando excelentes dicas para vocês com relação a isso. E com relação ao pé das empresas, aqui eu estou mostrando a figurinha do banquinho de novo para trazer um outro conceito similar àquele, né? Aquele que eu falei que foi a minha primeira aula de terceiro setor. É um consultor inglês chamado John, acho que tem um nome inteiro aqui, John Elkington. Ele cunhou esse conceito do Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade. E ele fez isso para as empresas, olhando para as empresas. Então, segundo ele, existem os 3 P's, né, em inglês no caso, que justificam a ação da empresa, a existência da empresa, até, nesse mundo capitalista que a gente vive. O planet, o P de planeta, né, o P de profit, que seria o lucro, e o P de people, de pessoas. Então, segundo ele, as empresas têm que ser ambientalmente responsáveis, elas têm que ser financeiramente viáveis e socialmente justas. Então, isso é o que ele entende por ser um equilíbrio das empresas. Agora eu pergunto para vocês, as empresas pensam assim?
O que vocês acham? A maioria não, né? Infelizmente. A empresa pensa ali, né? Agora vamos dar uma outra filosofada, né? Qual é o papel da empresa na sociedade? Qual é o papel de uma empresa? Suprir necessidades. Suprir necessidades de quem? Da população, ou do Estado também. A necessidade do dono? É isso que você falou? Qual a necessidade do dono? Então, na verdade é o seguinte, se eu estivesse dando uma palestra de marketing para empresários, e eu adoro fazer essa provocação, eu pergunto qual é o objetivo de uma empresa. O que vocês acham que eles respondem? Lucro, né? Isso aqui, né? Eu tenho, inclusive nesse livro eu falo muito disso. Eu acredito que a empresa, eu respeito a opinião, né? Inclusive tem um amigo meu que a gente vivia se degladiando, né, nessa discussão, porque ele batia nessa tecla, e eu já acredito que o objetivo lucro é o objetivo do acionista, não da empresa em si. A empresa, ela é, na minha visão, um ser psicossocial. Ela pode ser comparada quase a um ser humano, né? Porque você cria uma empresa, você tem uma ideia, você cria uma empresa, ela nasce, você bota o nominho dela, né? Você dá de comer para ela no começo, ela vai crescendo, aí na adolescência ela se torna rebelde, quer fazer as coisas por conta própria, não é isso? Essa é a empresa, né? Fica doente, você chama um médico. Eu, por exemplo, sou médico de empresas, né? Consultor de marketing, acabo sendo médico de empresas. Até uma vez uma pessoa falou, pô, você só pega a bomba, né? Você vai no médico, você está bem? Não vai, né? Então, a visão que eu tenho é que a empresa, o que ela faz com o lucro? O que a empresa faria com o seu lucro? Ela, por si só, sem o acionista. Se você fosse uma empresa, o que você faria com o lucro? Então, mas a aplicação financeira vai gerar mais... Para quê? Para ir para o Caribe? Para investir no crescimento. Isso mesmo. Então, na verdade, existe uma corrente, e eu faço parte dessa escola, vamos dizer assim, que acredita que as empresas têm como objetivo crescimento e continuidade. Tá? Agora, vamos voltar aqui para o nosso âmbito da nossa conversa. Desse ponto de vista, o papel das empresas, e aí eu vou também colocar minha cara a tapa aqui para que vocês contestem se vocês quiserem. Mas eu acho que é sim gerar riqueza, mas é gerar riqueza em vários aspectos, e entra muito no que o nosso amigo falou ali. Gerar riqueza para quem? Para o dono, para os funcionários, para os clientes, para a sociedade, para os fornecedores. Então, quando a gente pensa numa empresa que gera riqueza, e aqui, por favor, não quero entrar no contexto de mais-valia, marxismo e coisas do gênero, tá? Senão a gente desvia completamente do tema. Mas todo o excedente de produção, se a empresa reinveste em si mesma, ela só tende a crescer e gerar mais riqueza para todos, não é verdade? Quanto mais a empresa cresce, mais funcionários, menos desemprego, mais consumo, e aí tem gente que pode contestar, né, a importância do consumo. Eu sou absolutamente capitalista, né? Então, essa questão de gerar riqueza, ela tem uma conotação muito maior do que essas moedinhas que a gente está vendo aí. Mas pensando nessas moedinhas, o que acontece com uma parcela da riqueza gerada pela empresa? Vamos pegar aqui uma parcela dessa riqueza. O que acontece? Quem se apropria disso? Exatamente. Aí vem aquela mão boba do Estado, louca para pegar essas moedinhas aí. Essa parte que normalmente é chamada de imposto
ou imposto, né? Aí a gente tem vários desdobramentos. O que a gente precisa fazer? Ensinar as empresas a fazerem, né? E quando eu falo ensinar as empresas, não são as grandes empresas, as grandes também, né? Como o Rafael falou aqui agora há pouco, as grandes empresas precisam se organizar no sentido de realmente fazer valer aquele pé, aquele tripé do Elkington lá, do John Elkington, o tripé da sustentabilidade. Mas as pequenas e médias empresas, elas não têm às vezes noção do quanto essa parcela poderia ser investida nas organizações da sociedade civil. E aí cabe a elas impedir que o governo se aproprie disso pura e simplesmente. A gente tem como direcionar isso para outros, para um fim muito mais nobre, né? Não que o fim que o Estado dê para o dinheiro arrecadado não seja nobre. Eu acredito que uma parcela seja. Uma parcela só, infelizmente. A gente sabe que o cano que leva o dinheiro que a gente, dos nossos impostos até o fim a que eles deveriam se destinar é cheio de furos, né? A gente sabe disso. Então dinheiro tem, é que não chega no destino, infelizmente. Então aqui eu estou colocando um link, isso aqui eu vou colocar em PDF e vou mandar para vocês, tá? A Regina vai fazer isso, né? Então aqui tem vários links que eu estou colocando para vocês, então não se preocupem em anotar, eu esqueci de falar isso no começo. Mas aqui tem um link que pode levar vocês a uma empresa que eu descobri chamada Esquadra Consultoria. Não estou fazendo propaganda meramente, é simplesmente porque realmente eu liguei para eles esses dias para construir essa palestra para vocês, e eles foram muito gentis e eu conheci um pouco da empresa, eu acho que pode ajudar vocês. Eles fazem consultoria para organizações sem fins lucrativos, tá? Então eu coloquei aqui um link que fala sobre um vídeo que fala sobre incentivo fiscal, que talvez não seja para vocês, mas vocês podem utilizar para mandar para quem não conhece, para quem não sabe como é que funciona, tá? E agora vamos falar da entidade em si, o pé da entidade. Agora a gente vai falar do nosso marketing mesmo. Essencialmente, o que eu acho é que nós temos que fazer essas três coisas aí, ó: estruturar intenções, estratégias e ações. Vamos explorar um pouco mais isso. E agora eu vou falar de marketing mesmo, puro, tá? Essa figura que vocês estão vendo aí eu chamo de pirâmide do marketing. Não é uma pirâmide, é um monte de triângulos, né? Mas a gente coloca o pirâmide para dar mais solidez, até porque eu realmente acredito que tem que ser sólido, tem que ser uma figura sólida, porque senão elas não se equilibram, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o que eu entendo por marketing, essencialmente. Muita gente fala que marketing é propaganda ou marketing é vendas. Marketing é tudo, tá? Vocês vão entender por quê. Em primeiro lugar, numa empresa a gente cuida muito dessa questão do nível introspectivo, que eu chamo, que são os propósitos corporativos: missão, visão e valores. Vocês já ouviram falar disso muitas vezes, mas muitas empresas negligenciam isso, ou se tem, colocam lá na recepção e todo mundo esquece, ninguém sabe o que está escrito lá, passa todo dia ali na frente e não sabe o que está escrito. Então, assim, entender e absorver a missão da empresa é essencial. E eu não concordo com empresas que colocam na missão gerar lucro para acionista. Eu não acredito que isso é missão, como eu já falei, tá? A missão da empresa, ela tem que ter um propósito de vida, né? Um dia eu até questionei um empresário que tem 4 filhos. Eu falei assim: qual é o seu propósito de vida? Ganhar dinheiro, se você fosse uma empresa? E por que você tem 4 filhos? Cada filho custa R$1 milhão durante toda a vida, né? Durante do nascimento à juventude que a gente sustenta, né? Então, se você é um empresário capitalista e não quer gastar dinheiro, então não tenha filho, né? Estou fazendo uma analogia meio tosca, mas para entender.
a empresa, ela acaba tendo um papel social muito forte, muito mais relevante, muito além, muito mais profundo do que gerar riqueza para o acionista, né? É muito mais além. Então, qual é a missão? Agora trazendo para a organização sociedade civil. Qual é a missão da sua organização? Todo mundo sabe? Né? Aí você fala assim, todo mundo sabe. Né? Eu já ouvi tanto essa frase. Eu não preciso escrever não, todo mundo sabe. Aí a hora que você pergunta, cada um dá uma resposta, né? Mas todo mundo sabe. Então é importante que a gente estabeleça qual é a missão da organização, quais são os valores que são compartilhados com todos os envolvidos e qual é a sua visão de futuro. Na verdade, uma organização da sociedade civil, teoricamente, a visão de futuro é não existir, né? Porque se ela cumprir o seu papel, não precisa mais existir, né? Mas, obviamente, que a visão de futuro é realmente aquele anseio de conseguir resolver um determinado problema da sociedade. Daí, na parte de baixo, nós temos o nível estratégico. Aqui, esses triângulozinhos, está escrito segmentação, focalização e diferenciação. Ou seja, você tem que estabelecer qual é o seu segmento de atuação, focar nesse segmento, na verdade, escolher um segmento, focar nesse segmento e se diferenciar. Porque nós somos, enquanto organizações da sociedade civil disputando recursos, nós somos concorrentes, né? Então, a hora que a PAI vai fazer um jantar, ela está disputando o dinheiro, o meu dinheiro, que eu poderia, em vez de comprar um convite do jantar da APAI, eu poderia comprar, de repente, um instrumento para um garoto da SATEMEC, um instrumento musical. Então, as ONGs as OSCs acabam disputando praticamente o dinheiro do cidadão e do governo também, né? E das empresas. E por último, o nível tático. Vamos falar um pouquinho, até para a gente não se alongar, um pouquinho de cada um. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma série de perguntas que vocês não precisam responder para mim. Cada um responde para si mesmo, tá? E como eu vou passar esse material para vocês, isso pode servir como guia também. Então, aquilo que eu já falei. Seu público-alvo e todos os agentes de... Seu público-alvo e todos os agentes de influência, né, que são os patrocinadores, voluntários, a sociedade, sabem qual é exatamente sua missão, sua visão e seus valores? Precisam saber. No nível estratégico, qual é exatamente o seu foco de atuação? Quando eu falo exatamente, é exatamente, tá? Não pode ser mais ou menos. É exatamente o foco de atuação e o que diferencia a sua entidade das demais. É preciso estabelecer esses diferenciais, até porque quando eu tive um treinamento do terceiro setor para empresas, eu lembro que uma coisa ficou bem clara: quando a empresa ela se presta a fazer um trabalho social, ela também tem que ter um foco. Ela pode até ter um foco, por exemplo, muitas empresas aqui de Itu têm o foco em ajudar as comunidades de Itu. Então tem várias empresas que colaboram com o asilo, com a PAI, com não sei o que, papapá. Então o foco é Itu. Agora, se a empresa atua em nível nacional, ela pode escolher um determinado segmento. Se é uma empresa que fabrica brinquedos, ela pode escolher o segmento infantil em determinado ponto. E por aí vai. Então é importante que a empresa também tenha o seu foco de terceiro setor. E aí quando você estabelece o seu, pode haver um encaixe, né? A ideia é essa, ainda mais com conectores como o que a simbiose, né, do Rafael faz, tá? O ambiente das ações, aqui é o nível tático, tá? Aqui, se alguém tem algum conhecimento de marketing, deve ter ouvido falar dos 4 P's de marketing. Aqui tem 5 porque eu coloquei mais um. Eu não fico feliz, eu acabo botando o dedo na teoria dos outros aí. Que eu coloquei o P de pessoas aí, tá? Então vamos falar de cada um. Qual é o seu verdadeiro produto? Se você produz alguma coisa, quer dizer, você produz alguma coisa, por mais que você não venda. Uma vez nós ganhamos um prêmio da Fundação dos Estudantes de Administração, quando eu estava na faculdade, um prêmio que a gente desenvolveu um projeto para o movimento Renascer daqui de Itu,
para a fabricação de velas ornamentais. Então era uma forma de autossustentabilidade. Ganhamos o prêmio, mas assim, o prêmio maior a gente não ganhou, que era a efetivação do projeto, né? Mas qual que era a ideia? Então a entidade tem esse produto tangível para vender, mas não é só disso que eu estou falando, é o produto intangível que a gente entrega para a sociedade. Cada entidade tem um produto, né? Tem um propósito. Então qual é? Então aí, qual é o produto entregue para a sociedade, qual é o seu consumidor e qual é o cliente sponsor. Sponsor seria o patrocinador, né, quem tira o dinheiro do bolso. É engraçado, minha mãe teve uma escola de educação infantil e assim, eu sempre brinco com a seguinte situação: o cliente sponsor normalmente é o pai, pode ser a mãe também, né? Vamos falar que eu sou machista, coisa e tal, mas de modo geral é o pai, ou vamos colocar o casal. Mas o consumidor é a criança, tá? Então, mas está tudo ali, está muito ligado. Aqui não, aqui nós temos um patrocinador que nem conhece o consumidor. Eu falando da Satemec que eu conheço, pega um jovem lá, que em situação às vezes de vulnerabilidade social, que está sendo ajudado pela entidade, e tem alguém patrocinando que nunca vai conhecer talvez esse jovem, ou eu espero que conheça, mas às vezes não conhece, né? Passa o resto da vida sem conhecer. Então, precisa saber quem é exatamente o consumidor e quem é o cliente sponsor. E como é que é esse processo produtivo, né? Como é que se produz aquilo que nós estamos entregando para a sociedade. A questão do preço, né, que é o mais delicado, mais sensível aí. Como é que ele é precificado? Como é que é o fundraising, né, que é a captação de recursos? Quais são os custos, qual é a receita, como gerar mais receita. É autossustentável? A entidade o ideal seria que as entidades fossem autossustentáveis, né? Ou ela depende só da contribuição de doadores? E aí, nesse sentido, eu estou colocando aqui, essa Esquadra Consultoria que eu falei para vocês, estou colocando o link aqui do site deles. E aqui eles oferecem um curso de captação de recursos. Eu achei bastante interessante. Então pode ser interessante para vocês também. A hora que vocês receberem esse material, vai ter um link aqui para vocês acessarem. Tá bom? Continuando. Pessoas. Quem está envolvido? Quem são os stakeholders? Quer dizer, as pessoas que têm envolvimento direto com a organização, né? Os voluntários, os dirigentes, os beneficiados e por aí vai, os patrocinadores, enfim. Qual é o processo de captação de voluntários em recursos? Quem trabalha com gestão de pessoas sabe como é que é. A gente tem que pensar em 3 pontos com relação aos talentos humanos: captação, desenvolvimento e retenção. Esse é um problema assim, de gestão muito grande. Eu vivenciei isso no projeto Pescar. Porque nós tínhamos no projeto Pescar, a gente pegava jovens em situação de vulnerabilidade social, formava durante 10 meses e depois se comprometia em mais 6 meses, se eu não me engano, a direcionar para o mercado de trabalho. Então a gente prometia emprego, né? Então é um desafio muito grande. E aí precisávamos de vários voluntários, porque você imagina dar aula para jovens das mais variadas matérias. Então tinha umas 40 pessoas envolvidas nesse processo. Agora imagine como você, na hora que você fala, você não quer ser voluntário, sim, é tudo lindo, maravilhoso, né? Passa um mês, todo mundo já começa a espirrar, né? Então a retenção dos voluntários, o desenvolvimento dos voluntários é muito importante, né? Vocês notaram que eu pulei a promoção, que eu vou deixar por último, tá? O PDV é ponto de venda. Então, qual é o ambiente de compra? Onde é que eu apresento os meus produtos? A compra é digital ou física? Né? Porque tem muita gente que tem e-commerce, né? Tem muita organização da sociedade civil que tem e-commerce. Como é esse ambiente de compra? Como é a experiência de compra por parte do comprador, no caso? E aí vem a questão da promoção, que é o que o pessoal mais espera de um marqueteiro, né? Como é que é a divulgação, como é que é promovido o produto e a entidade em si,
né? É a oferta direta, outbound, que significa aquilo que a gente já conhece como propaganda. Compre, experimente, aquilo lá. O inbound é o envolvimento. Então, primeiro eu envolvo, municio de informações, sensibilizo para depois trazer você perto de mim. Tá? Então, como é que é feito isso? É marketing digital ou convencional? Como é que é feita a promoção contínua, a recorrência? E aqui eu trouxe um dado interessante: 60% dos doadores são mais propensos a doar repetidamente se receberem comunicação constante sobre as atividades da organização e os seus impactos. Então não adianta lá pedir uma doação, conseguir a doação, vira as costas, né? Senão fica que nem seguro, né? A corretora de seguro só lembra da gente na hora de renovar o seguro, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de manter os nossos doadores informados sobre o que a gente está fazendo com o dinheiro dele, né? Além de ser um direito dele, é isso que faz com que ele fique envolvido com a organização. E aí então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. De novo, vou mandar para vocês com os links respectivos. O Google, ele tem algumas plataformas para auxiliar entidades sem fins lucrativos, que é o que ele chama desse pacote de Google Non-Profits. Tá? Então, aqui é o link para a página principal desse trabalho. Então, por exemplo, o YouTube, e tem o YouTube é do Google, não sei se todos sabem, tá? O YouTube for Non-Profits são recursos para as organizações sem fins lucrativos, no sentido de promover vídeos e conteúdo para que a sociedade fique mais engajada com os seus propósitos. O YouTube, né, o Google tinha uma escola em São Paulo, na verdade é uma fundação do Luciano Huck. Eles tinham um convênio, eles usavam essa fundação para ensinar a gravar vídeos, né? Tinha estúdio, tudo lá. Agora foi para o Rio de Janeiro, né? Não sei se ainda tem ligação com essa fundação do Luciano Huck, mas nós não temos nada próximo da gente. Mas o próprio YouTube, se vocês entrarem lá, ele tem várias dicas de como produzir conteúdo, e isso pode de repente auxiliar vocês também, né? Hoje em dia vídeo é o que mais se fala e é o que mais a gente assiste todos os dias nos nossos smartphones, né? Isso aqui eu acho bastante interessante, que é o Google AdGrants. O Google Ads é a plataforma de link patrocinado do Google, né? A gente, no nosso trabalho lá na Link Local, a gente faz muito isso. A gente utiliza o Google, a gente paga para o Google colocar a página, o link dos nossos clientes no mecanismo de busca lá em cima, no ranking. Então, basicamente, o que o Google faz? Ele pode ceder $10 mil em anúncio de texto para organizações sem fins lucrativos que apresentem um projeto para eles. Então, isso é bastante interessante. Meu sócio, o ano passado, ele atendeu 2 entidades que conseguiram esse recurso. Então, não é fake news, isso é verdade, e só que tem um processo um pouco burocrático para conseguir, tá? Precisa entrar lá no Google e se aprofundar. Óbvio, né? O Google não vai, ele tem que ser criterioso, né? Senão, vocês sabem que tem muitas ONGs fake news, né? Por aí, né? Então, precisa ter certos cuidados aí. O Google One Today, ele é basicamente o trabalho da simbiose que o Rafael apresentou. Só que ele está mais ativo nos Estados Unidos. Me parece que os Estados Unidos têm muitos doadores em potencial que querem fazer doações, né? Menos do que aqui. A gente tem, talvez por ser um país que já passou por uma fase de desenvolvimento muito grande, muito próspera, tem muita gente que quer fazer doação, se sente até na obrigação de fazer. Aqui a gente é meio esculachado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é interessante você entrar lá e cadastrar, porque apesar de ser uma plataforma que ainda não está tão ativa no Brasil, é possível ser vista por aqui, né? Afinal de contas,
está na internet. Então é interessante procurar saber um pouco disso. O Google Meu Negócio é algo que está muito próximo de vocês. O que é isso? Quando você procura, por exemplo, você vai numa cidade, você pega seu smartphone e procura um restaurante lá no Google Maps. Aquelas dicas que aparecem são fichas do Google Meu Negócio. Isso é gratuito, né? Dentro dessa plataforma do Google Meu Negócio pode ser desenvolvido um site. Então, assim, eu vejo muitas ONGs, OSCs, né, na verdade, buscando web designers que se comprometam, que se proponham a fazer gratuitamente um site. Lá tem tudo pronto praticamente, é só escolher o modelinho, o estilo e tal, e você consegue desenvolver você mesmo. Tá? Então, dentro da plataforma do Google Meu Negócio, você tem um site gratuito, então precisa explorar isso. E você também tem interação com as pessoas lá. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, com certeza sim. Saiu de uma empresa e bipou alguma coisa no seu celular, você vai ver o que você achou da empresa tal. Né? Isso daí é Google Meu Negócio. Quando você coloca 5 estrelas, 4 estrelas, você está pontuando, avaliando essa empresa. Então a mesma coisa pode ter essa interação, inclusive publicação de fotos, por aí vai. Tem um universo bastante interessante. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem. E aqui eu estou colocando também algumas dicas de outras empresas da área de marketing que normalmente ajudam organizações sem fins lucrativos. A Sapicose, por exemplo, é uma agência especializada em OSCs. Resultados Digitais é uma plataforma de vendas online. Dashboard, uma plataforma de BI, né, que é uma análise de dados. E o Salesforce também é de vendas online. Tá? Acho que bastante interessante também vocês conhecerem. Isso aqui eu acho que já estourou o meu tempo, né, Rei? Já? Então eu vou passar bem rapidinho, é só para vocês entenderem que quando a gente faz um trabalho de otimização, isso aqui é uma ficha do Google, é resultado de uma ficha do Google Meu Negócio. Uma farmácia de manipulação que, quando nós começamos a pegar o trabalho deles, baixou a procura. Né? Eles falaram, nossa, que propaganda negativa, né? Mas na verdade baixou a procura porque a gente otimizou a palavra, porque quando as pessoas procuravam farmácia, mas não tinha nada a ver com manipulação. Então baixou a procura, mas ao mesmo tempo aumentou a incidência de visitas ao site e de solicitação de rotas também. Então esse tipo de coisa vocês conseguem monitorar através das fichas do Google Meu Negócio. E aí vocês conseguem saber o que as pessoas estão buscando também. Tá? Bastante interessante isso. Desculpem, estou atropelando um pouco aqui, mas assim, basicamente a conclusão: é necessário fazer uma gestão profissional da organização. Então, procure a dor que você tem e tente um voluntariado naquilo que você é fraco, mas assim, reconheça primeiramente. Eu já vi muita gente, inclusive empresários, que não reconhecem as suas fraquezas. Então, não, eu sou bom eu entendo mais de marketing do que você. Ok, pode até entender, legal, mas então me chamou para quê? Né? Então tem dessas coisas. Nas organizações sem fins lucrativos eu também vi algumas coisas assim. Então, primeiro reconhecer as suas fraquezas e contratar, entre aspas, pessoas que realmente consigam ser fortes onde eu sou fraco. Essa é o grande mérito de um líder, tá bom? Aqui então eu vou deixar só alguns contatos. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Como eu disse, fico um pouco constrangido de apresentar uma palestra aí logo depois do Plínio, do Rafael e do Luiz Gustavo, mas eu espero que realmente de alguma forma eu possa contribuir com vocês. Aqui tem meus contatos, eu vou mandar isso para vocês através da Regina e fico à disposição aí de vocês para qualquer dúvida que vocês queiram esclarecer, tá bom?